Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1193. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Bahia e São Paulo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo Coritiba e Avaí pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo ABC e Náutico pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo Atlético Goianiense e Goiás pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Quinto jogo Atlético Clube e Cuiabá pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Clube a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo Vasco da Gama e Bragantino pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo PSG e Inter de Milão pela Liga dos Campeões. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do PSG a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Oitavo jogo Mirassol e Sport Recife pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Nono jogo Santos e Botafogo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo Juventude e Grêmio pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 11º jogo CRB e Remo pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo Corinthians e Vitória pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 13º jogo Ceará e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo Maringá e Ituano pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Maringá a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.